Bem-vindo de volta ao Judication na JNS TV. Sou Josh Ashton. Hoje, edição especial direto da Cúpula Internacional de Políticas da JNS em Jerusalém. Minha convidada é Naomi Linder-Kahn. Ela é diretora da Divisão Internacional da Regavim, organização muito importante. Eles são um centro de estudos com atuação de lobby, baseado em pesquisas, dedicado a preservar os recursos e a soberania de Israel. Naomi, é ótimo ter você de volta ao programa. Muito obrigada por me receber. Agora a Regavim tem estado nas notícias ultimamente. Sim. Não pelos melhores motivos, e nós vamos realmente entrar nesse assunto. Talvez seja um desenvolvimento positivo, mas vocês foram sancionados. No caso da Regavim e do seu CEO, Meir Deutsch, a União Europeia cita as atividades da organização e petições legais contra projetos de construção ilegal na Judéia e Samaria. Então vocês foram atrás da construção ilegal na Judéia e Samaria e a União Europeia acabou sancionando vocês. Alguns dias depois ainda não terminou. Alguns dias depois, o Reino Unido, junto com aliados como Canadá, França, Austrália e Nova Zelândia, também colocou a Regavim e seu CEO, Meir Deutsch, na lista negra. O que acontece aqui, Naomi? Bem, se não fosse tão perigoso, seria engraçado, mas não é engraçado. Há 20 anos, Regavim vem apontando a violação ativa do direito internacional pela União Europeia e a violação ativa da soberania de Israel na Judéia e Samaria. Nós documentamos projetos de construção ilegal que a União Europeia financia. Nós documentamos o planejamento ativo da União Europeia para a criação unilateral de um Estado palestino em toda a Judéia e Samaria. E eles não gostam disso. Eles não gostam do fato de estarmos destacando as atividades ilegais deles. Nós também, há cerca de 2 anos, publicamos um relatório completo analisando os dados que serviram de base para as sanções originais que foram impostas pelos europeus e pelos americanos sob o governo Biden. Na verdade, analisando o banco de dados das Nações Unidas sobre a violência dos colonos, que realmente é a narrativa que impulsionou todas essas sanções. E o que nós provamos foi que isso é um enorme libelo de sangue, que exagera de forma absurda e desproporcional pequenos, embora lamentáveis, incidentes, ou uma porcentagem muito pequena de incidentes de violência cometidos por israelenses na Judéia e Samaria. Eles usaram isso como base para criar um ambiente, uma narrativa que legitima a demonização da população judaica da Judéia e Samaria e das forças de defesa de Israel, e eventualmente do Estado de Israel como um todo. Eles não gostam do que fizemos porque combatemos as mentiras deles com fatos. Então, decidiram tentar nos silenciar. E eles nos sancionaram, não porque aleguem que fizemos algo ilegal ou violento, mas porque não gostam do resultado da nossa atividade, do nosso centro de estudos. Vou falar sobre o objetivo final deles, que acredito ser estabelecer um chamado Estado palestino. Sua organização documenta há anos como a União Europeia apoia construções ilegais na Judéia, Samaria e corredores estratégicos da Área C para controlar essas regiões. Vocês têm mapas mostrando que a autoridade palestina tem muito espaço para construir nas áreas A e B, mas ainda assim está deliberadamente tentando tomar a Área C. Primeiro, isso é verdade? Segundo, por que o governo israelense não faz nada? Já vi seus mapas da construção ilegal. Bem, na verdade, é 100% verdade. Sim, o que fazemos é coletar dados no local. Nós vamos a campo. Também usamos fotografias aéreas, imagens de satélite e analisamos exatamente o que está acontecendo no local em tempo real, todos os dias, em todo o Estado de Israel, em todas as áreas sob jurisdição israelense. Além disso, anos atrás, documentamos o que ocorre nas áreas A e B, vistas de cima. Analisamos a quantidade, a porcentagem do território sob jurisdição da autoridade palestina que está desenvolvida e quanto espaço eles têm para crescer e se desenvolver. Então você vai ouvir geralmente duas afirmações relacionadas às afirmações que Peace Now incutiu no imaginário público. Claro, os árabes precisam morar em algum lugar, então eles constroem ilegalmente porque Israel não dá permissões para eles construírem na área C. Bem, ambas essas coisas são baseadas em uma mentira.
porque quase 70% da área, já sob jurisdição da Autoridade Palestina nas áreas A e B, está vazia e disponível para desenvolvimento e construção sem qualquer envolvimento de Israel. Por isso, a Autoridade Palestina foi criada e recebeu terras e recursos para construir um futuro para as pessoas sob sua jurisdição. Em vez de fazer isso, eles usaram todos os seus consideráveis recursos para criar projetos estratégicos. Esses projetos destroem a Área C, tornando impossível para Israel proteger suas próprias comunidades e o próprio Israel. Dentro da linha verde, basicamente para cortar as vias de tráfego, conectar áreas sob controle da Autoridade Palestina, construindo corredores terrestres, usando pessoas como peões nesse jogo. Então, o conceito básico de que Israel deveria conceder permissões de construção para árabes na área C é baseado em uma falácia, porque eles não precisam construir na área C. E a ideia de que Israel deveria, de alguma forma, permitir isso retroativamente seria um desastre para o Estado de Israel como um todo, não apenas para o futuro da Judéia e Samaria. Incrível, mas quero voltar às sanções. O que a Regavim fará sobre você e o Meir Deutsch estarem sancionados? Isso é totalmente absurdo. Você divulgou uma declaração e citou o Canadá, se não me engano, como um dos países que te sancionam. O que pode ser feito e o que a Regavim vai fazer? Bem, estamos fazendo várias coisas. Primeiro de tudo, para nós mesmos e para os outros, como fizemos nos Estados Unidos, recentemente recebemos um acordo com o governo dos Estados Unidos em relação às sanções que a administração Biden havia imposto a organizações da sociedade civil israelense e indivíduos. E o governo americano se comprometeu a não sancionar pessoas, a não usar o regime de sanções como uma ferramenta contra moradores da Judéia e Samaria apenas por viverem nessas regiões, o que foi uma decisão bastante importante. Nós pretendemos seguir o mesmo caminho com a União Europeia e com o Canadá, que também nos sancionaram, começando, antes de tudo, o processo burocrático para retirar nossos nomes da lista de sanções, e também entrando com ações judiciais para obrigá-los a explicar ao mundo basicamente qual é a base dessas sanções. Por minar a soberania do Estado de Israel, por atacar a legitimidade do sistema judiciário de Israel e por tentar sufocar a liberdade de expressão na sociedade civil israelense? Tudo isso é um absurdo. As sanções foram criadas para combater organizações terroristas supranacionais e chefes do tráfico. O que isso tem a ver com um instituto de pesquisa? Absolutamente nada. Vou te interromper porque esse ponto é muito importante para as pessoas entenderem. Claro. Regavim foi sancionada por esses países. Mas o que isso realmente está dizendo, como você me explicou, qualquer pessoa aqui em Israel, neste encontro hoje, ou qualquer israelense vivendo em todo o país, devido às crenças e ao trabalho que realizam, que é obviamente no seu caso, e em muitos outros casos, a atuação não violenta da Regavim e o trabalho jurídico que vocês realizam. Qualquer pessoa aqui pode estar na mira de sanções pela União Europeia, pelo Canadá e nesses países porque discordam de alguma declaração que possam ter feito à imprensa. Eles não gostam da aparência deles, de nada neles. Não é sobre Judéia e Samaria, mas sobre todo Israel e todos os israelenses. Explique isso. Com certeza. Hoje somos nós, mas se amanhã o caleidoscópio político mudar um pouco, pode ser qualquer organização da sociedade civil ou qualquer cidadão israelense. Se o governo de Israel não se levantar, não defender a liberdade de expressão de seus cidadãos e a liberdade de conduzir negócios de seus cidadãos, vamos ter um problema muito sério, porque isso só vai piorar. Não só organizações politicamente identificadas serão sancionadas, mas também as forças de defesa de Israel e depois o próprio Estado de Israel. E isso simplesmente não é aceitável, porque, essencialmente, a justificativa para as sanções contra Regavim é um ataque sutil contra todo o sistema judiciário de Israel. Porque eles citam um caso em que fomos ao tribunal para pedir que o governo de Israel fosse obrigado a fazer cumprir a lei. Agora, se isso é ilegal, se isso de alguma forma é passível de sanção, então o que você está dizendo é que todo o nosso sistema judiciário não tem independência e não tem voz. E a União Europeia e seus aliados vão começar a ditar o que os tribunais israelenses podem julgar e como eles podem decidir. E, em geral, quais políticas o governo de Israel pode adotar e quais não pode. Isso é muito, muito perigoso.
Então, estamos agindo para nos proteger, mas também estamos agindo para proteger muito mais do que isso. Sim, as pessoas precisam entender isso. Esse é um ponto fundamental. Não é só sobre a Regavim ou a Judéia e Samaria, mas sobre todo o Estado de Israel. A Regavim realiza muito trabalho importante. Para as pessoas que talvez não tenham visto nossa última entrevista ou não conheçam a organização, talvez você possa detalhar no que estão trabalhando atualmente, além de lutar contra essas sanções. Quer dizer, eu não sei se o prefeito Deutsch pode viajar para o Canadá. Não sei se alguém quer ir para lá agora, considerando como tratam Israel, mas explique isso e o que a Regavim faz em seu outro trabalho importante. Então, vou começar com uma descrição geral do que a Regavim faz. A Regavim, há 20 anos, tenta proteger a soberania de Israel, mas de uma perspectiva bem particular, nosso princípio fundamental é que a política de uso da terra é a expressão mais básica da soberania nacional. Os recursos de terra são o bem mais básico de um país. Você pode ser várias coisas sem terra, mas não um país. Certo. Então, as decisões sobre como o recurso da terra é usado, por quem e para quais fins, são essencialmente a base da soberania. Então, nós tentamos analisar o que está acontecendo na prática com esse recurso da terra e apontar falhas no sistema, mostrar onde é necessária legislação, indicar onde falta fiscalização, mostrar onde não há políticas para orientar um uso futuro melhor desse recurso da terra para a saúde do Estado de Israel como um todo. Nós atuamos em todas as áreas sob jurisdição do Estado de Israel, do norte ao Negev, incluindo as regiões da Judéia e Samaria. Então, nós estamos muito ativas em Jerusalém nos últimos 2 anos. Nós basicamente revolucionamos a fiscalização e alterações no Código de Planejamento e Construção de Israel e conseguimos reduzir a construção ilegal em todo o país em mais de 75%. Então, era uma praga nacional que ameaçava o futuro deste país. E agora estamos começando a ver que isso está ficando sob controle. Você disse antes que este governo não está fazendo nada. Isso não é realmente preciso. Finalmente, pela primeira vez nos últimos anos, em 2025, por exemplo, foi a primeira vez que vimos mais estruturas ilegais na área C sendo demolidas do que construídas. Então, estamos mudando o rumo. Temos melhorias enormes na política do governo no Negev, que estão devolvendo grandes quantidades de terras do Estado para o próprio Estado, removendo acampamentos de invasores, realocando invasores. Depois de décadas de um impasse, estamos realmente revolucionando o futuro do Negev. Para o desenvolvimento, para o benefício de todos os cidadãos de Israel. Então estamos vendo muitas mudanças. Ainda há muito trabalho a ser feito. Essas sanções não vão nos parar, mas certamente são um desafio. Então, novamente, não podemos neste momento. Prefeito Deutsch, com certeza, mas não sabemos se os outros membros da equipe estão autorizados a ir para a Europa. Para dizer o que temos a dizer, para educar as pessoas, para oferecer nosso ponto de vista e as soluções que recomendamos. Nem em nenhum lugar da União Europeia e nem no Canadá. E quanto a você pessoalmente, você entraria em um avião agora, arriscaria? Eu entraria. Você entraria, ok? Com certeza eu entraria. Adoraria ver eles tentando me impedir. Não pretendemos ser silenciadas por isso, e eu acho que é um desafio justo. Também vou destacar que algumas de nós, eu mesma, nossa CEO, temos dupla cidadania. Somos cidadãs americanas. E se o governo dos Estados Unidos não se pronunciar sobre as limitações à liberdade de expressão e ao direito de discordar das cidadãs americanas, onde quer que estejam, estaremos entrando em um caminho muito perigoso. Então, acho importante que todas entendam a direção para a qual essas sanções estão nos levando. O ataque é, essencialmente, contra os fundamentos da democracia, contra a liberdade de expressão, contra o discurso político. Todas essas coisas estão realmente sendo colocadas em risco pelo uso dessa ferramenta sem precedentes. Contra cidadãos e organizações que seguem a lei, sejam eles políticos ou não, mas que simplesmente têm um ponto de vista diferente. É absolutamente ridículo, absurdo, e estou ansioso para que Regavim tenha todas essas sanções revogadas. Vou acompanhar de perto o que vocês fazem contra as sanções e tenho certeza de que vamos noticiar no jns.org. Criamos um documento de posição para o governo e estamos trabalhando com os membros do governo israelense.
Passos práticos que precisam ser tomados para reagir, não só para nos proteger, mas para proteger o Estado de Israel como um todo, proteger nossas instituições e processos democráticos, e proteger os cidadãos do Estado soberano e democrático de Israel. Desejo a você boa sorte e com isso vamos encerrar. Naomi Linderkan, diretora da Divisão Internacional da Regavim. Sempre um prazer, acho que você é meu primeiro convidado a participar 2 vezes do Judacation na JNS TV. É uma honra e um prazer tê-la aqui. Obrigado. Aproveite o resto da conferência na cúpula internacional. Esta foi mais uma edição do Judacation na JNS TV. Sou Josh Ashton. Acesse a JNS TV para conferir o conteúdo disponível. Acesse jns.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e do mundo judaico. E quero agradecer a todos aqui nos bastidores que estão operando as câmeras, organizando tudo, a equipe de produção. São muitos nomes para citar, mas estou ansioso pelo Judacation na próxima semana. De volta ao estúdio aqui em Jerusalém, a capital eterna do Estado de Israel e do povo judeu. Tenham uma ótima semana, pessoal.